Ó Deus, nós te exaltamos, porque Tu és digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Não há ninguém, ó Pai, nesse universo que mereça receber o louvor e a honra e toda a glória. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui esta noite, poder sentir a Tua presença, Senhor, e isto é inconfundível, Pai, porque quando Tu estás no nosso meio, Pai querido, não há como não nos quebrantarmos, Senhor. Nós te agradecemos também porque nesta tarde, Pai, Tu nos deste o privilégio de vir à Tua casa, não somente para Te louvar e para Te adorar, mas também para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, eu te peço, com muita humildade, Senhor, que Tu me use para a honra e para a glória do Teu nome. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós necessitamos ouvir a Tua voz e só Tu tens as palavras que nos trazem a vida, Pai. Então, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, fala conosco nesta tarde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Igreja Rio. Que a paz do Senhor Jesus transborde em nossos corações, hoje e sempre. Como igreja, nós buscamos compreender qual é a nossa vocação específica. Ou seja, nós queremos saber para qual missão Deus chamou a Igreja Rio. Dessa forma, o conselho dessa igreja, já há algum tempo, já há quase um ano, vem pensado muito nisso, vem orando muito por isso, e vem debatendo sobre uma forma de registrar essa vocação da Igreja Rio e de comunicar isso com mais clareza para toda a nossa comunidade. No final do ano passado, nós nos reunimos com toda a liderança dessa comunidade, passamos um dia discutindo sobre essa nossa vocação, a vocação da Igreja Rio. E discutimos também sobre como definir isso e expressar isso de forma clara para que toda a igreja, para que todo membro dessa comunidade, para que toda a família Rio possa entender exatamente qual é a vocação dessa comunidade. E a partir desse esforço que nós temos feito, e é claro, com a ajuda de Deus, nós concluímos que a Igreja Rio tem uma missão. E a nossa missão é ser uma igreja unida, transformando a sociedade em todas as suas áreas pelo poder do Evangelho. Nós entendemos que essa é a missão da Igreja Rio. Mas para que a gente não perca essa missão de vista, nós também definimos uma visão. E a visão da Igreja Rio é viver o Evangelho e compartilhá-lo de forma integral e contextualizada, inspirando pessoas a amarem a Deus e ao próximo, transformando o Recife e o mundo. Então, essas duas definições podem bastante nos ajudar acerca da nossa vocação, a nossa vocação enquanto comunidade, enquanto igreja local. E é o desejo profundo do nosso coração que cada membro dessa comunidade consiga entender essa vocação e vivê-la dia após dia. Por isso, hoje, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, e essa série de mensagens, que durará 5 domingos, nos domingos do mês de junho, nós estaremos apresentando aqui os valores da nossa comunidade. Os valores que fazem com que nós tenhamos essa missão bem clara e que darão suporte para que nós possamos alcançá-la, mas que também vão alimentar a nossa visão. E eu vou ler aqui rapidamente os 5 valores que regem a nossa comunidade. O primeiro deles é: Jesus é a nossa mensagem.
Nosso propósito é compartilhar a esperança em Jesus. As maneiras de comunicar podem mudar, mas a nossa mensagem sempre será a mesma. Somos discípulos de Jesus e não religiosos. Segundo valor, liderança servidora é a nossa identidade. Se você é grande demais para servir, também é pequeno demais para liderar. Honramos e nos submetemos aos nossos líderes, e cuidamos e somos gratos pelos nossos liderados. Todos os líderes devem primeiramente ser servos. Desde o estacionamento até o púlpito, todo mundo serve. Cada papel é diferente, mas todos são importantes. O terceiro valor da nossa comunidade é generosidade. Generosidade é nosso privilégio. Generosidade é sobre dar mais do que é requerido. Nós somos generosos com o nosso tempo, talentos e recursos. Nós somos os primeiros a investir no reino de Deus. Ele deu ricamente a nós, e é a nossa honra dar de volta a Ele. Quarto valor, excelência é nosso espírito. Nós nos esforçamos para fazer o melhor com o que nós temos. Nós somos pontuais e comprometidos. Nós não faremos as coisas pela metade. Se nós vamos fazer algo, faremos da melhor forma que pudermos. E o último valor, pessoas são a nossa paixão. O nosso coração é para todas as pessoas. Elas são amadas por Jesus. Nós não pedimos desculpas em nos esforçar para alcançá-las. Pagaremos o preço para trazer de volta aqueles que estão distantes da casa do Pai. Nós cremos que a nossa luz é melhor vista na escuridão. Então, essa série de mensagens, durante esses próximos domingos, cada domingo nós estaremos falando sobre um valor específico. Antes de começar a falar sobre o tema da nossa pregação de hoje, Jesus é a nossa mensagem, eu quero fazer uma diferenciação entre valor e prioridade. Prioridade é algo que varia no tempo e no espaço. Talvez hoje você tenha uma prioridade que ela não seja mais a sua prioridade amanhã. E talvez depois da manhã você tenha uma prioridade que talvez ela não exista hoje. Porque o tempo passa, as necessidades passam e as prioridades mudam. De forma que as prioridades elas podem ocupar o primeiro lugar ou o último lugar. Vai depender da nossa necessidade, da nossa disposição e até mesmo dos nossos recursos. Então, o que é prioridade pode não ser. E o que é primeira prioridade ou prioridade zero pode deixar de ser prioridade zero. Vai depender muito da circunstância. As prioridades elas mudam, elas se perdem e geralmente, quando não satisfeitas ou resolvidas, elas deixam de existir. Por isso nós escolhemos 5 valores, porque valores não mudam. O que é valor para você vai continuar sendo valor. E não há prioridade que tire algo que tenha valor na sua vida, na nossa vida. Porque valor, ele é intrínseco à nossa natureza, está dentro de nós. Aquilo que nós valorizamos, nós guardamos, nós protegemos, nós cuidamos. Por isso nós definimos 5 valores. E nós queríamos profundamente, esse é o desejo do nosso coração, que cada membro da família Rio entenda os nossos valores e que se comprometa não só a entendê-los, mas, sobretudo, a vivê-los na sua vida diariamente. Esse rio vai transbordar, mas esse rio só vai transbordar quando cada um de nós entender o seu papel dentro do reino e cumpri-lo de forma correta. Jesus é a nossa mensagem. Nosso propósito é compartilhar a esperança em Jesus. As maneiras de comunicar podem mudar, mas a nossa mensagem sempre será a mesma. Somos discípulos de Jesus e não religiosos. Eu não sei, e realmente eu não tenho qualquer esperança em um governo, em uma proposta política, em um homem, em um Senado, em um Congresso. Eu não tenho a menor esperança. E nós não pregamos a esperança em homens. A nossa esperança
e até mesmo esperança para mudar o nosso país está na pessoa de Jesus Cristo, o único que pode mudar os corações dos homens. Por isso ele é a nossa mensagem. Por isso nós depositamos a nossa esperança em Jesus. As Sagradas Escrituras estão repletas de textos que definem claramente quem é Jesus e qual a sua missão. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia indicam para Jesus, apontam para Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Você pode ler as Escrituras e você vai encontrar em cada livro das Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento, todos eles indicam, apontam para Jesus. Porque Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o motivo de todas as coisas. E nós podemos ler aqui inúmeros versículos para poder entender com clareza quem é Jesus. Mas hoje eu quero destacar nesta pregação porque a nossa mensagem é Jesus. Eu quero destacar hoje porque que Jesus ele é o primeiro valor da nossa igreja e porque esse valor é a mensagem de Jesus. Para responder essa pergunta, eu queria utilizar 3 textos bíblicos. O primeiro texto bíblico é sobre aqueles magos que foram ver Jesus quando ele nasceu. O segundo texto bíblico é sobre João Batista, quando ele vê Jesus no Rio Jordão. Jesus vem caminhando pelo deserto e vai ao encontro de João Batista para ser batizado, e João faz uma declaração acerca dele. E o terceiro texto é um texto do próprio Senhor Jesus acerca de si mesmo, em que ele fala sobre si mesmo. Eu queria que você prestasse bastante atenção para que você possa entender por que Jesus ele é a nossa mensagem. Ele é a mensagem da Igreja Rio. A primeira resposta está em Mateus capítulo 2, verso 1 e verso 2. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse essa leitura, por favor. Por que Jesus é a nossa mensagem? Mateus capítulo 2, verso 1 e verso 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Primeiro motivo, porque Jesus é a nossa mensagem, é porque ele, Jesus, é digno de toda a adoração. Esses magos, o texto fala aqui, sábios, estudiosos, vieram de longe. Eles moravam no Oriente, então Jerusalém, Israel já é no Oriente, mas eles moravam no Oriente do Oriente, era mais distante ainda o local onde eles moravam. E diz o texto bíblico que eles empreenderam uma jornada, porque viram uma estrela brilhar no céu, e de alguma forma eles sabiam que aquela estrela representava o rei dos judeus, e eles resolvem então seguir aquela estrela para alcançar esse rei dos judeus. Notem que o texto fala muito pouco sobre esses homens. O texto não revela qual era a sua nacionalidade, não revela em que eles eram sábios, em quais os assuntos eles eram, mas olhando o texto, estudando o texto, a gente pode entender um pouco de quem eram esses homens. Primeiro fato que a gente vê com clareza aqui nesses homens é que eles eram pessoas cultas. Eles tinham um conhecimento astronômico. Eles dominavam a ciência da astronomia. E sabe por que eles dominavam? Eles observavam o céu e eles perceberam que no céu os corpos celestes se movimentaram de uma forma estranha e apareceu uma estrela diferente. Apareceu uma estrela de mais intensidade, apareceu uma estrela que chamou a atenção daqueles homens.
Eu olho para o céu todo dia e eu, sinceramente, até tento. Eu não consigo nem distinguir aonde está o Cruzeiro do Sul, porque eu acho que tudo que eu olho é o Cruzeiro do Sul, porque tem uma cruz assim, parece Cruzeiro do Sul. E olha que eu sou bom de orientação, mas é difícil distinguir. Mas aqueles homens, eles eram profundos conhecedores dos corpos celestes. E parece que eles estavam atentos, porque perceber uma estrela diferente é preciso muita atenção. É preciso muito cuidado para saber que há uma estrela diferente no céu. Eram homens profundamente cultos, letrados. O texto também diz que eles entendiam de profecia, porque identificar uma estrela diferente, tudo bem, qualquer um pode fazer. Mas saber que essa estrela era a estrela do rei dos judeus, aí tinha que conhecer a Bíblia, tinha que conhecer a profecia. Tinha que conhecer o texto bíblico. E de onde eles tiraram isso, que haveria uma estrela? Quando o povo de Israel sai do Egito e peregrina para Canaã, no meio do caminho eles encontram um rei chamado Balaque. Balaque, então, furioso por conta daquele povo grande passando, chama Balaão, um profeta, e compra Balaão, suborna Balaão para que Balaão profetizasse e amaldiçoasse o povo de Israel. Então ele tenta fazer isso por algumas vezes, mas ele não consegue. Ele não consegue profetizar contra o povo, ele não consegue amaldiçoar o povo. Balaque então chama Balaão e fala para Balaão: o que está acontecendo? Eu estou te pagando para você amaldiçoar o povo e você está abençoando o povo. E Balaão diz para ele: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou, eu não tenho esse poder. E no final da conversa deles, Balaão diz para Balaque assim, está lá em Números, capítulo 24, a parte A do versículo 17: eu o vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele está falando de Jesus, cetro de rei, e a estrela que eles viram. Então é bem possível que esses homens, que esses sábios, eles fossem da mesma região que Balaão, porque de alguma forma essa profecia deve ter ficado registrada lá. Então eles perceberam aquela estrela e seguiram a estrela. Um outro fator interessante acerca desses sábios, desses magos, é que eles eram pessoas ricas. Como assim? Como é que você sabe? Se você continuar lendo o texto bíblico, você vai ver que eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Ouro, ninguém precisa falar aqui que ouro é caro, é muito caro. Incenso, naquela época, era caro. E mirra era um perfume muito caro. E eles oferecem isso para Jesus. É claro que eles oferecem esses três presentes, o ouro significando a nobreza de Jesus, porque Jesus era rei. O incenso simbolizando o sacerdócio de Jesus, porque Jesus era sacerdote. E a mirra, o profeta, porque Jesus era profeta. Jesus era rei, profeta e sacerdote. Mas o que importa é que esses presentes custavam caro. E eles então empreendem uma jornada por um deserto, passando pelo Oriente, cruzando regiões perigosas, para chegarem até Jesus e oferecerem a Jesus esses presentes. Então não eram pessoas ignorantes, não eram pessoas iletradas, não eram pessoas indoutas, muito pelo contrário, eram pessoas que conheciam profundamente ciência, conheciam geografia, sabiam os caminhos por onde tinham que passar, eram pessoas influentes, porque quando eles chegam em Jerusalém, eles vão diretamente para o palácio. E o texto diz que eles conversam diretamente com o rei Herodes. Então não eram pessoas comuns, eram pessoas importantes, eram VIPs. Eram pessoas que tinham um diferencial dentro da sociedade, porque foram recebidas pelo próprio rei e conversaram com o próprio rei. E perguntaram para Herodes: olha, nós viemos aqui ver o rei dos judeus. Para Herodes, que era um rei, mas era um rei falso, e eles dizem para Herodes: nós viemos aqui ver o que é nascido o rei dos judeus. E naquele momento, eles declaram qual era a finalidade deles ali em Jerusalém. Eles dizem:
onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Ou seja, esses homens reconheceram que Jesus era digno de adoração. O objetivo deles era adorar a Jesus. O objetivo deles era oferecer a Jesus aquilo que lhe era devido, porque Jesus é Deus, e como Deus, Ele é digno de toda a adoração, de toda a honra e de toda a glória. E aqueles homens sabiam muito bem disso. Não se dobrariam diante de qualquer um, não adorariam qualquer um, adorariam somente aquele que era digno de receber a adoração. E é exatamente isso que eles fazem. A nossa mensagem é Jesus, porque somente Ele é digno de receber a adoração. Somente Ele pode receber a honra, o louvor e a glória. Somente Ele assenta no mais alto e sublime trono, e com a sua mão Ele rege todo o universo, e ao som da sua voz tudo o que foi feito se fez, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele tem todo o poder, Ele é digno de todo louvor. Ele que pode segurar o universo em suas mãos, escolheu flutuar no ventre de uma virgem. Podendo morar em qualquer palácio, não feito por mãos de homens, mas feito por anjos, Ele escolhe habitar na mais humilde e simples das casas, o ventre de uma mulher. Ele poderia ter vindo e ter nascido em um palácio real, cercado de pompa, de majestade, cercado de louvores e de honrarias. Mas Ele escolhe nascer em uma manjedoura. Uma manjedoura, um lugar simples, onde qualquer um de nós poderia ter ido visitá-lo. Desde o homem mais rico ao mais pobre, desde o mais culto ao mais iletrado, o mais sábio ou mais ignorante, qualquer um de nós poderia ter ido visitá-lo, porque ele estava no lugar onde os animais ficavam. Ele, Rei dos Reis, escolheu nascer filho de uma camponesa e de um carpinteiro. Estava ali acessível a cada um de nós. Estava acessível a qualquer um, e mesmo assim, ninguém foi vê-lo. Apenas os magos, os anjos e os pastores. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de toda a honra e de todo o louvor, tornou-se um de nós para redimir a todos nós. Por isso, Jesus é a nossa mensagem. Porque não há outro digno de receber a adoração. Não há outro digno de receber o louvor. Ele é o motivo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso, Jesus é a nossa mensagem. Ele é digno de toda a adoração, porque Ele é Deus. Segunda resposta, porque Jesus é a nossa mensagem, está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 29. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. João, capítulo 1, verso 29. Hoje nós não vamos ter um texto só, são vários textos, então fique aí ligado que a gente vai ler vários textos da Bíblia. João 1, 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para entender esse texto é preciso voltar lá em Gênesis capítulo 3, onde Moisés relata a queda da humanidade. Nesse capítulo, Moisés explica que o homem, depois de ter sido enganado por Satanás,
se rebelou contra o seu Criador, tornou-se totalmente mudado e degenerado, a ponto de a imagem de Deus, no qual ele tinha sido formado, ter sido destruída. Ele então declara que o mundo inteiro, que tinha sido criado para o bem do homem, caiu junto com ele na sua própria concupiscência. E que neste ato, neste estado, muito da excelência natural que o homem e que a natureza tinham foram perdidos, foram destruídos. E é interessante a gente ler o texto bíblico, que quando Adão cai e Eva, imediatamente, a primeira consequência que ele tem do seu pecado é a vergonha. Gênesis capítulo 3, verso 7. Se você quiser, pode acompanhar esse texto também, essa leitura. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja que só tinha Adão e Eva lá. Deus não havia chegado ainda, embora Deus esteja em todos os lugares, naquele momento Deus não havia chegado. Mas estavam ali Adão e Eva. A vergonha deles não foi de Deus inicialmente, foi um do outro. Foi uma vergonha moral. Eles que haviam sido feitos da mesma carne. Eles que compartilhavam o mesmo DNA. Eles que disseram: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tirado. Este homem se envergonhou diante da sua mulher, e essa mulher se envergonhou diante do seu homem. Veja que a vergonha aqui é uma vergonha moral. Eles não conseguiram se encarar, eles não conseguiram olhar um para o outro, porque a sua moralidade fora destruída por conta do pecado. Eles se envergonham de si mesmos. Eles não suportavam mais olhar um para o outro. Eles não suportavam ver a nudez. Tamanha era a vergonha que um tinha do outro, porque sabiam que tinham falhado, que tinham errado. E logo em seguida a vergonha veio o medo. Porque no versículo 9, o Senhor chamou o homem perguntando: onde você está? E no versículo 10 ele diz: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Veja que logo em sequência, depois da vergonha vem o medo de Deus. Por que Adão ficou com medo de Deus? Porque ele sabia que havia ferido a santidade, a justiça. Ele havia ferido a retidão de Deus. E ele entendia que havia decepcionado o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou tudo para eles. Deu tudo para eles, e eles haviam então transgredido a lei de Deus, o mandamento de Deus. Querendo se tornar igual a Deus, pecaram, caíram, transgrediram, erraram o alvo, erraram o objetivo. E a partir daí, embora Deus ame o homem, Ele odeia o pecado, mas a partir daí o homem começa a cair cada vez mais. Logo em seguida a gente vê a história do primeiro assassinato, onde Caim mata Abel, seu irmão, e a gente vê claramente a degeneração da humanidade. E quando a gente estuda o texto bíblico, a gente vê lá em Romanos, capítulo 5, verso 19, que assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou seja, por causa de Adão, todos nós, toda a humanidade herdou essa herança pecaminosa, herdou essa característica. E por mais que passe o tempo, ele continua dentro de nós. Essa natureza latente do pecado. E é evidente que essa transmissão hereditária de pecados vem acontecendo para todos os descendentes de Adão. E isso provocou a ira de Deus.
Mas naquele momento lá do Jardim do Éden, onde estavam Adão e Eva, Deus também se irou. É claro que ele se irou porque ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, ele é um Deus reto. E ele havia preparado tudo para os homens. E eles desprezaram tudo que Deus havia preparado em troca de uma desobediência. O texto não diz isso claramente, mas se a gente ler, a gente vai entender que em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o Senhor Deus faz roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ou seja, é como se Deus tivesse afastado um pouco deles, viu um animal e aquele animal foi sacrificado. Deus despejou sobre aquele animal a ira dele por conta do pecado. E o texto diz que ele mesmo, o Senhor, fez essas vestimentas para Adão e para Eva. É claro que não está no texto, mas eu faço uma inferência aqui. Eu acho que Deus estrangulou aquele animal com a sua ira. E posteriormente isso se torna um ritual, onde frequentemente se ofereciam animais, na esperança e na fé de que aquele animal pagaria pelo pecado e seria feita a expiação por conta dos erros dos homens. Mas a morte desse animal já apontava para Jesus. A morte desse animal já apontava para um sacrifício melhor, eterno, para um sacrifício que seria efetivo. E é por isso que quando João Batista vê Jesus, ele olha para Jesus e a primeira declaração que ele faz acerca de Jesus era: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que pagará a nossa dívida. Este é o Cordeiro de Deus que irá redimir a humanidade. Ou seja, João Batista, em outras palavras, está dizendo que, olha, esse é o homem que vai suportar a ira de Deus. Este é o homem que vai suportar o castigo de Deus. Esse é o homem que vai servir para expiar todos os pecados da humanidade. Em Hebreus capítulo 9, verso 26, a parte B do versículo diz assim: mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ou seja, Jesus se coloca, se apresenta para aniquilar, para fazer com que o pecado não exista mais, com que a consequência do pecado não caia sobre nós, porque ele toma para si essa consequência. Em Romanos capítulo 3, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo declara que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação, ou seja, como sacrifício que desviava a ira de Deus, removendo o pecado. E isso foi feito mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja que até Jesus, esse sacrifício que era oferecido de animais, na verdade, ele estava apontando para a pessoa de Jesus, porque Deus estava deixando o texto bem claro, impune o pecado. Deus não estava punindo, porque o salário do pecado é a morte. Não é a morte do animal, é a morte de quem comete o pecado. Então Deus está dizendo aqui que, olha, eu fui tolerante com vocês, eu fui tolerante com a humanidade, até agora eu deixei o pecado impune, mas eu estou enviando o meu cordeiro, e o meu cordeiro será alvo da minha ira, despejarei sobre ele a minha ira, para justificar toda a humanidade. Deixe-me falar uma coisa para você, e preste bastante atenção. Por melhor que você seja, por mais correto que você tenha andado, há dentro de você e também dentro de mim uma herança pecaminosa que nos faz inimigos de Deus. É como um DNA, está encravado da nossa natureza.
E esse DNA, essa natureza pecaminosa, só ela por si só já nos condena à morte, já nos condena a receber a ira de Deus sobre os nossos pecados. Mas a nossa mensagem é Jesus, porque lá no jardim do Getsêmani, Jesus ora e diz assim: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Jesus toma o cálice da ira amarga de Deus. Jesus se põe e se oferece no meu e no seu lugar. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma das mais belas declarações acerca do sacrifício de Jesus. Isaías, cheio do Espírito Santo, no capítulo 53, ele declara quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou o nosso lugar. Ele se colocou como oferta. Ele se ofereceu para expiar o nosso pecado. O texto continua dizendo: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve na sua boca engano algum. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja que o texto declara com muita clareza que agradou a Deus moê-lo. Deus se agradou em sacrificar o seu filho, entregar o seu filho, ou seja, a ira de Deus, assim como houve a ira lá no jardim do Éden sobre um animal, Deus então despeja a sua ira sobre o seu filho, por amor a mim e por amor a você. Diz um poeta que quando pediram para Jesus descrever a extensão do seu amor, ele estende um braço para a direita, o outro para a esquerda. E nessa posição, eles foram pregados naquela cruz. O mesmo poeta ainda afirma que o que prendeu Jesus à cruz não foram os pregos, foi o amor que ele tem por mim e por você.
Jesus é a nossa mensagem, porque Ele foi o único capaz de pagar pelo meu e pelo seu pecado. Jesus foi o único que se ofereceu livremente para assumir a culpa do injusto sobre o justo, do culpado para o inocente. Jesus se fez pecado por cada um de nós. Eu não sei quanto a você, mas a sua esperança deve estar em Jesus, porque Ele não te decepcionará. Talvez você já tenha sido decepcionado por alguém, talvez eu tenha te decepcionado, e me perdoe por ter te decepcionado, mas eu quero dizer para você que Jesus jamais te decepcionará. Nele você pode confiar, nele você pode depositar toda a sua esperança, porque Ele morreu por ti e por mim. E se Ele foi capaz de morrer por nós, o que Ele não será capaz de fazer por nós? Ele é digno de toda a confiança. Porque Jesus é a nossa mensagem, porque Ele é Deus e Ele é o único digno de receber a adoração. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso Ele é a nossa mensagem. E a terceira resposta a essa pergunta é porque Ele quer que você creia nele. O último motivo pelo qual Jesus é a nossa mensagem está nas palavras do próprio Senhor Jesus. No capítulo 17 do livro de João, eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Jesus faz 3 orações. Na primeira, ele ora por si mesmo. Na segunda, ele ora pelos seus discípulos. E na terceira, ele ora por todos nós. E o conteúdo dessa oração está completamente interligado. Todos eles estão conectados. E eu queria que você prestasse bastante atenção. João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus recebe uma missão de Deus. Jesus cumpre essa missão fielmente, revelando Deus aos seus discípulos através de si mesmo. Ele diz: esta é a vida eterna, que te conheçam como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É como se Jesus estivesse falando de outra pessoa. Parece que ele sai de cena e diz: olha, Senhor, que eles conheçam a Ti e a mim, a quem Tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Nessa oração, Jesus está declarando qual era o seu propósito: revelar a Deus através de si mesmo. Depois, no versículo 8, ele diz assim, acompanhe comigo: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Versículo 18 agora: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus envia os seus discípulos ao mundo, assim como ele havia sido enviado por Deus ao mundo, para revelar Deus através de Jesus. Veja que a oração de Jesus está diretamente ligada à missão de Jesus. Eu te glorifiquei cumprindo fielmente a obra que me deste para realizar. E agora eu estou transmitindo essa obra para os discípulos. Eu estou dando para eles a mesma missão. Eu estou dizendo para eles que eles precisam ir e pregar também, para que reconheçam que de fato eu vim de ti, e assim como eu vim de ti, eles também. Jesus está transmitindo a ordem que ele recebera e a missão que ele recebera para os seus discípulos.
No versículo 20, ele diz assim: a minha oração não é apenas por eles, não apenas pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus é a nossa mensagem. Crerão através da nossa mensagem. Mas não crerão no meu evangelho, não crerão nas minhas palavras, crerão na mensagem que é Jesus. O que os discípulos pregaram? Jesus. Qual foi a mensagem que os discípulos pregaram? Jesus. Ele é pão ao faminto, Ele é água ao sedento, Ele é saúde para os que estão doentes, Ele é vida para aqueles que estão mortos, Ele é refrigério para os que estão no calor intenso da vida e da batalha, Ele é conforto para aqueles que estão desalentados, Ele é alegria para aqueles que choram, Ele é amor para aqueles que são rejeitados, Ele é a luz para aqueles que andam na escuridão, Ele é o caminho para aqueles que não sabem para onde ir. Por isso, Jesus é a nossa mensagem. Jesus é a nossa mensagem porque não há outra mensagem capaz de transformar o homem a não ser a mensagem de Jesus Cristo. Não há outro livro capaz de transformar a realidade humana a não ser a palavra de Deus, a não ser o Evangelho. Não há ninguém em que possamos depositar a nossa confiança e a nossa esperança a não ser Jesus. Por isso Ele é a nossa mensagem. Qual era a mensagem dos discípulos? Jesus. Nosso propósito é compartilhar a esperança em Jesus. Essa igreja só é igreja porque ela tem o Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Você só está aqui e eu só estou aqui porque Ele um dia decidiu viver entre nós e morrer por nós para nos dar vida. As maneiras podem mudar e elas mudam realmente, mas a mensagem sempre será a mesma. Enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, a nossa mensagem sempre será Jesus. A nossa palavra sempre será Jesus. Os nossos olhos sempre estarão olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Só Jesus. E nós somos discípulos dele e não religiosos. A religião, ela cria barreiras, portas, paredes, muros. Jesus não, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus quebra toda porta, todo muro, toda parede, toda barreira e nos leva até a presença do Deus Todo-Poderoso, do Pai Eterno. Jesus não separa, Jesus une. E para Jesus não há distinção de rico ou pobre, de negros ou brancos, de cultos ou iletrados, de pescadores ou empresários, não há diferença alguma. Em Jesus somos todos iguais. Ele quebra as barreiras que nos separam e o amor dele nos constrange de tal maneira que nós somos impulsionados a amar, assim como ele amou incondicionalmente. A nossa mensagem sempre será a mesma: Jesus de Nazaré. Eu quero concluir essa mensagem desafiando você. E eu quero fazer 2 desafios aqui nessa noite.
A primeira, eu quero desafiar você que ainda não crê em Jesus a crer em Jesus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. E quem deu esse testemunho não foi eu. Foram pessoas cultas, pessoas letradas, homens influentes na sociedade do seu tempo, que sequer tinham ouvido a voz de Jesus, mas reconheceram o seu poder e a sua autoridade e se dobraram diante dele em adoração. Eu estou falando de um homem, João Batista, que segundo a palavra de Deus, dos nascidos de mulher, não houve nenhum como João Batista, em que transbordava o Espírito Santo, um homem cheio de poder e de autoridade. Foi ele que deu esse testemunho. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que limpa o pecado da humanidade. Eu estou convidando você a crer nesse Jesus. O segundo desafio que eu quero fazer nessa noite é para você que já crê em Jesus, mas que ainda não entendeu que essa mensagem ela é para ser compartilhada. Sabe, quando a gente ganha alguma coisa boa, a gente quer dizer para todo mundo, a gente quer mostrar para todo mundo. Não dá para receber Jesus e esconder Ele dentro de nós. Temos que compartilhar essa mensagem. Queria pedir que você ficasse de pé nessa tarde, ou seja, nessa noite. Feche seus olhos. Você que ainda não crê em Jesus, você que ainda não o reconheceu como Senhor, digno de louvor, de honra e de glória, eu quero desafiar você a crer nesse Jesus. Eu quero desafiar você nesta noite, você onde você está, pessoalmente, fale com Ele, converse com Ele. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de receber toda a adoração, porque Ele é Deus, Senhor dos senhores, e mesmo sendo Deus, diz o texto bíblico, que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu desafio você a crer nesse Jesus que é todo poderoso, que tem todo o poder. E se você decide crer em Jesus, aí no seu lugar, ore, fale com Ele. Senhor, estou aqui, Senhor, e eu decido crer em Ti nesta noite. Aproveite esse momento e ore, fale com Ele. Converse com Ele aí, pessoalmente, aonde você está. Santo Ele é. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja distante da casa do Pai. Talvez tudo isso tenha sido algo que aconteceu em um lugar distante, no passado da sua vida. Mas eu te convido nessa noite, nesse mês de festa, a reatar a sua aliança com Ele, a reatar a sua fé em Jesus e a declarar nesta tarde: Senhor, eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Pai. Eu desafio você a assumir um compromisso nessa tarde, de compartilhar esse Jesus aonde quer que seja. Sabe, o rio vai transbordar nessa cidade, mas ele só vai transbordar quando a mensagem de Jesus estiver sendo vivida em nossas vidas, quando a mensagem de Jesus estiver sendo pregada em nossos lábios, quando a mensagem de Jesus estiver sendo vista em nossas atitudes.
É só assim que esse rio transborda. Eu convido você a fazer esse rio transbordar na sua vida, na sua casa, na faculdade, no seu trabalho, na sua família. Deixa Jesus transbordar. Deixa Jesus transbordar na tua vida. E saiamos daqui nessa noite para mudar esse país pelo poder do Evangelho, pregando a esperança em Jesus. Pregando a esperança em Jesus. Eu convido você a louvar a Deus nessa noite. Louvar o nome daquele que é, que era e que há de vir. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Declare para Ele: Santo, Santo, Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, Senhor. Nós louvamos o Teu nome nessa noite, porque não há outro nome dado entre os homens. Importa que sejamos salvos, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, seja dada a Ele eternamente, para todos sempre. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. com a criação eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao teu nome. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei e ouvir. Santo, 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 Santo. Tu és santo, Senhor. Cantemos, cantemos. Oh, Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso eterno